Há milhares de anos, segundo a tradição religiosa, um homem recebeu uma ordem divina para construir uma enorme embarcação, reunindo 2 de cada espécie animal para sobreviver a uma iminente inundação catastrófica. Ele obedeceu, erguendo o navio e aguardando a chegada da tempestade que devastaria o mundo. Surpreendentemente, ele, sua família e os animais sobreviveram à catástrofe, destinados a repovoar a terra. Essa narrativa, reminiscente da história do Arco de Noé, teve um novo capítulo potencialmente revelado no sudeste da Turquia. Durante uma missão de reconhecimento aéreo em 1959, o capitão do exército turco, İlhan Durupinar, avistou uma formação peculiar entre as rochas, que, ao ser fotografada, revelou-se surpreendentemente semelhante aos restos de uma grande embarcação. Essa descoberta desencadeou especulações sobre a possibilidade de ser a lendária Arca de Noé. No entanto, inicialmente, o local foi descartado como mera formação geológica. Foi apenas na década de 1970 que um explorador amador, Ron Wyatt, convenceu-se de que esses vestígios poderiam ser de fato a Arca de Noé. Ele argumentou que as dimensões da formação eram quase idênticas às descritas na Bíblia e alegou ter encontrado antigas âncoras e pedras que poderiam ter sido utilizadas na embarcação. Embora as evidências fossem intrigantes, faltavam confirmações sólidas. Além disso, a credibilidade de Wyatt, um enfermeiro anestesista sem formação arqueológica formal, era questionável. Apesar das limitações, o mistério persistiu, alimentando especulações e debates sobre a possível descoberta da Arca de Noé. Recentemente, arqueólogos da Turquia e dos Estados Unidos iniciaram escavações no local, descobrindo pedaços de madeira petrificada, barro e evidências de vida marinha. Essas descobertas reacenderam o interesse no mistério e podem fornecer novas perspectivas sobre a narrativa bíblica e sua relação com eventos históricos. No entanto, o processo de análise e interpretação desses achados continua em andamento, mantendo viva a busca pela verdade por trás da história do Arca de Noé. Então, ele realmente não tinha muita experiência quando se tratava de arqueologia. Gostaria que você, por favor, lesse as dimensões do navio para mim. U. 515, 51 e 86. Ok, entendido. Deixe-me tentar de novo. Eu desisti da busca pelo artefato bíblico na Turquia. Mas, apenas recentemente, arqueólogos descobriram algumas coisas no local que podem provar que foi mais do que apenas um ex-anestesista delirante. Equipes de arqueólogos da Turquia e dos Estados Unidos começaram a escavar o site em 2021 e encontraram pistas. Eles acreditam que poderiam ser os restos da arca, pedaços de barro, madeira petrificada e evidências de vida marinha foram encontrados no local, que está a uma altitude de 6.500 pés acima do nível do mar. Isso levou a uma renovação da especulação de que Noé e sua arca são mais do que apenas uma história bíblica. As descobertas no local foram datadas de cerca de 8.000 anos atrás. É uma coincidência que haja evidências de uma inundação devastadora que atingiu a região na mesma época? Talvez, mas então, novamente, talvez não. Os cientistas se referem a isso como o Dilúvio Negro. Em 1997, uma equipe de cientistas americanos, liderados pelos geólogos William Ryan e Walter Pittman, fez uma descoberta inovadora sobre as origens do Mar Negro. Depois de analisar dados geológicos da região do Mar Negro, encontraram evidências convincentes de que por volta de 5.600 a.C., o Mar Negro não era um mar interior de água salgada como é hoje, mas apenas um lago de água doce. Então, aconteceu algo drástico. No momento em que as geleiras cobriam grande parte do norte da Europa, uma imensa parede de gelo se rompeu e a água de um enorme lago glacial jorrou para o sul. Os resultados foram catastróficos, e durante cerca de um ano, o equivalente a 200 quedas do Niágara em termos de volume de água inundou a bacia do Mar Negro. Todos os dias, 1 quilômetro de terra era engolido pela água. Imagine viver em uma região nesse momento, vendo sua casa, sua vila inteira ser engolida pela água, seus entes queridos desaparecendo. Você é forçado a se mover continuamente por um ano, procurando o terreno mais alto. Seria esse o evento em que Noé sobreviveu? Bem, é possível. Mas há mais nessa história.
Uma história escrita em uma tábua de argila perdida por milênios. De 1945 a 1948, um britânico chamado Leonard Simons estava servindo no Oriente Médio para a Royal Air Force. Enquanto estava lá, ele encontrou um pequeno tablet em um mercado, mas não era um tablet como conhecemos hoje, era uma tábua de argila com um símbolo curioso rabiscado nela. Ele não pensou muito sobre isso na época e o levou para casa na Inglaterra, onde ficou guardado pelos próximos 50 anos. Mas após o falecimento de Simons em 2010, seu filho levou a tábua para o Museu Britânico, onde foi examinada por um estudioso chamado Irving Finkel. Quando Finkel leu o que estava escrito na pequena tábua de argila, ficou quase em estado de choque. As marcas na tábua de argila formavam a escrita cuneiforme, a linguagem utilizada na antiga Mesopotâmia. A primeira forma conhecida de linguagem escrita foi desenvolvida por volta de 3300 a.C. na antiga cidade sumeriana de Uruk, localizada no que é hoje o Iraque. Estes primeiros registros escritos não eram exatamente páginas cativantes para virar, na maior parte, sendo utilizados para propósitos administrativos, como registrar transações comerciais, tais como a atribuição de 3 alqueires de cevada para um certo Bob, ou 2 vacas para Joe, e assim por diante. No entanto, mesmo entre tais registros mundanos, havia reconhecimento por mérito. O prêmio de melhor trabalho de não ficção foi concedido a Barbar Barbar por seu relato envolvente sobre quantos alqueires de grãos e cabeças de ovelhas foram negociados no outono anterior. Irving Finkel, um especialista na forma cuneiforme da escrita, ficou estupefato ao ler uma dessas tabuinhas antigas. A primeira informação que saltou aos olhos dele foi que o barco descrito era redondo. Ele tinha certeza sobre a maioria das palavras começando com AK, devido ao seu trabalho anterior com o volume AK, então ele rapidamente reconheceu a palavra Akipu. Isso fez considerar a possibilidade de que o barco descrito pudesse ser um coracle, um tipo de embarcação redonda amplamente utilizada em comunidades ribeirinhas antigas, conhecidas como a golfeira em árabe. O texto na tabuinha descrevia uma grande inundação e as características de um arco usado para sobreviver. No entanto, este arco era muito diferente do que é descrito na Bíblia ou em outros textos. Era um recipiente circular feito de tecido bem tecido, similar a um coracle, em vez de um grande navio tradicional. Este design circular teria sido mais adequado para enfrentar as condições turbulentas das enchentes, permitindo que o arco girasse e se movesse com as correntes. Infelizmente, o filho de Simons não permitiu que a tabuinha fosse divulgada, então ainda não temos uma tradução completa do texto. No entanto, textos semelhantes da mesma época fornecem insights adicionais sobre as práticas e crenças da antiga Mesopotâmia. O Épico de Gilgamesh é considerado um dos escritos mais antigos da história já descobertos. Quando você lê o Épico de Gilgamesh, basicamente está lendo uma história muito semelhante à da Arca de Noé. No entanto, o Épico de Gilgamesh foi escrito cerca de 1000 anos antes. Na história, Gilgamesh procura Utanapse, um homem que foi concedido imortalidade pelos deuses depois de sobreviver a uma grande enchente, assim como Noé. Utanapse foi instruído a construir uma arca para garantir a sobrevivência de sua família e de todas as criaturas vivas. Então, o dilúvio veio e, em vez dos 40 dias e 40 noites descritos na Bíblia, o dilúvio na epopeia de Gilgamesh durou apenas 6 dias e noites. No 7º dia, a tempestade acalmou, o que ecoa o descanso de Deus após a criação no livro de Gênesis. No entanto, há divergências quanto ao local onde a arca encalhou. Enquanto alguns dizem que foi no Monte Nizir, atualmente conhecido como Monte Piromar Gudrum, com quase 8.500 pés de altitude, no Kurdistão iraquiano, não foram encontrados vestígios da arca lá. Isso levanta a questão: será que a Arca de Utanapse e a Arca de Noé são a mesma, e ela estaria perto do Monte Ararat, no sudeste da Turquia? Se observarmos como essas arcas são descritas nos textos, surge um problema. A Arca de Utanapse é descrita na epopeia de Gilgamesh como um cubo perfeito, com cerca de 180 pés em todos os lados, não sendo exatamente a estrutura semelhante a uma barca que Noé construiu, nem se assemelha à coisa circular da misteriosa tabuinha de argila parcialmente traduzida por Irving Finkel. Parece que temos diferentes descrições de arca em nossas mãos. Isso faz sentido, considerando que existem histórias de inundações em todo o mundo.
Os nativos americanos, os aborígenes na Austrália, a antiga China, a Tailândia, o povo Kikuyu do Quênia, o povo Yoruba da Nigéria, todos têm suas próprias histórias de dilúvio. Até mesmo os antigos egípcios lidavam com as enchentes do Nilo regularmente, chamando suas águas de águas do caos, que, como uma grande banheira de hidromassagem, traziam nova vida e solo fértil para a agricultura. Essas inundações eram vistas como uma renovação, um recomeço, e não necessariamente associadas à Arca de Noé, mas sim ao Arca Noa, que significava a lua molhada, onde as grandes inundações lavariam o mundo antigo e trariam nova vida. O que isso tudo significa? Bem, não houve uma inundação que cobriu o mundo inteiro ao mesmo tempo. O que aconteceu foi o fim da última era glacial, cerca de 20 mil anos atrás. Grandes extensões de gelo que cobriam o Polo Norte, os grandes lagos da América do Norte, e partes da Rússia e do norte da Europa começaram a derreter, elevando o nível do mar em cerca de 400 pés ao longo de milhares de anos. Existem várias teorias sobre por que a última era glacial terminou. Obviamente, a última era glacial terminou devido ao aquecimento da Terra, mas as razões por trás desse aquecimento são debatidas. Alguns apontam para mudanças nas correntes oceânicas, outros para oscilações no eixo da Terra e mudanças em sua órbita ao redor do Sol, enquanto outros sugerem uma série de impactos cósmicos. Talvez tenha sido uma combinação de todos esses fatores. No entanto, o que sabemos com certeza é que houve um período, alguns milhares de anos atrás, quando nossos ancestrais enfrentaram desafios extremos. Houve múltiplas inundações, grandes migrações em massa e eventos catastróficos, enquanto essas pessoas enfrentavam algumas das mudanças ambientais mais drásticas já vivenciadas pelos seres humanos em nossa história no planeta. E quando falamos sério, usamos a terminologia Homo sapiens. Mas somos resilientes e engenhosos, e perseveramos. Se os restos encontrados no topo do Monte Arara são realmente da Arca de Noé ou se são os vestígios de pessoas que buscaram refúgio lá para sobreviver a um dilúvio, ainda é notável que tenhamos chegado até aqui. À medida que continuamos a juntar as peças do quebra-cabeça da história, será emocionante ver que imagem emergirá. Quero agradecer a todos vocês por assistirem até o final. Se curtiram a história, não se esqueçam de deixar o like, isso faz toda a diferença. E se ainda não fazem parte, inscrevam-se para mais conteúdo incrível como esse. Obrigado pelo apoio, pessoal. Até a próxima aventura!